Hoje o nosso café, ele é coletivo, ele é ancestral e ele é necessário. Recebo aqui Fatinha, uma mulher de marcha, uma mulher de luta, do movimento negro, né? Uma mulher preta e, para além disso, referência para estar aqui com a gente pautando este tema extremamente importante, que é o dia 25 de julho, amanhã, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Fatinha, seja bem-vinda ao nosso café. Olá, obrigada, Dandara. Tomar café com a Danda. Obrigado pela oportunidade, obrigado por nos receber o Grupo Impulsor da Marcha. E estamos aí, bora lá. Muito bom, Fatinha. E quem é a Fatinha? Quem é você no mundo? Se apresenta pra gente. Olá, então, vou fazer uma autodescrição, porque eu acredito que possa ter pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, sou a Fátima Tolentino da Silva, mas todo mundo me conhece como Fatinha, ou Fafá, ou Fátima, e estou usando um macacão colorido, um turbante colorido, sou uma mulher negra de 1,65 m, uso óculos, e sou moradora do município da Serra, militante dos movimentos negro Conem Mulher, Espírito Santo, MNU, Fórum Chico Prego, os Conselhos de Igualdade Racial da Serra e do Estado, também nos Conselhos de Saúde. Estamos aí nessas trincheiras aí de luta. Sou assistente social de profissão, especialista em igualdade racial na escola e sou mãe do Gabriel, meu filho, moro na Taquara, aqui na Serra, e estamos aí compondo o grupo impulsor da marcha aí, né, que faz com que a gente não durma, porque o racismo não dorme, então a gente também não dorme, né? E é isso, é um pouquinho da Fatinha. Ou seja, ela é uma mulher que marcha com o corpo, né? Com a palavra e com a história. Por isso que eu já iniciei falando, é uma referência, né? É um prazer para a gente estar te recebendo aqui. E aí, Fatinha, o que é o dia 25 de julho para você? Qual é a importância desta data para você? A gente fala do dia 25 de julho, mas é bom, eu gosto sempre de refrisar que o dia 25 de julho, né, ele não é o início, né? É um Sim. meio. O meio é o início, a gente sabe do sequestro que a gente sofreu, nossos ancestrais, nossos antepassados, né? Sequestro de nossa terra, de nossa história, de Sim, sim. nossa descendência, né? Geralmente eu até me apresento que eu sou descendente de rei e de rainha, que é isso que somos. Então, e essa história só é possível chegar aqui no dia 25 de julho, porque mulheres negras, né, como esse nome, né, que dá aqui o nosso encontro, Dandara, a guerreira, né, assim como Teresa de Benguela, né, que a gente, desde 2014, né, dia 25 também, né, foi instituído o Dia Nacional de Teresa de Benguela, e o dia 25 de julho é isso, né, é o Dia Internacional das Mulheres Latino-Americana e Caribenha, que é uma data que as mulheres que viveram a diáspora africana se reuniram para falar sobre nós, discutir sobre nós, escrever sobre nós, pensar sobre nós no bem viver, pensar e traçar esse processo de reparação histórica que não falo que é o país, não, o mundo nos deve, né, uma Sim. reparação histórica e atualizada, né? Porque a luta por reparação contra o racismo que a gente sofre, ela é contemporânea também. Ela não é só histórica, ela também é contemporânea. Então, o dia 25 de julho, a gente
na verdade, a gente não comemora, a gente faz uma reflexão acerca Perfeito. desse dia, né? Sobre toda a nossa vida, toda a nossa história. E às vezes tem gente que me pergunta por que não existe o dia da mulher branca e por que existe o dia da mulher preta. Então eu falo que o dia da mulher branca é todo dia. E o nosso deveria de também ser todo dia, Sim, né? sim. Mas só que todo dia nós estamos só nos mapas, né? Nos mapas ruins. E aí o dia 25 representa tirar a gente desse processo, desse mapa, né? Lutar é uma luta de reivindicações por dias melhores, Sim, reivindicações por políticas públicas de qualidade, políticas perfeito. econômicas, trabalhista, da educação, da saúde, e a gente se propõe a discutir e falar de nós, porque se a gente pegar na história que quem escreveu sobre nós for o outro, e não nós a partir do nosso protagonismo, então o dia 25 de julho representa isso. É o protagonismo da mulher negra, né, juntas, né, através dos nossos coletivos, né, através da nossa história, não importa se a gente no pouco que a gente conseguimos, né, através das ações afirmativas, quer formar uma advogada, quer formar um juiz, Uma uma médica, médica, que engenheira. ainda está aquém do que a gente precisa. Né? Então, por isso que tem que ter o dia 25 de julho, para a gente poder fazer essa reflexão e falar por esse Estado. Não, tá bom. Da sociedade, Para a né? sociedade, para essa Perfeito. sociedade, para o nosso. Não, tá bom. E a gente quer que nossos corpos, porque os nossos corpos é político, né? A gente quer Sim. que nossos corpos ele fale por nós, né? Que não tá bom. Em que momento você entendeu que a sua vida era política? Porque, de certa forma, né, a marcha ela é um ato político. Na verdade, eu entendo que ser mulher negra no Brasil é um ato político. Então, assim, em que momento você percebeu que você era uma pessoa política? Então, quando você pergunta, né, um pouquinho da minha Que é a sua vida? história, eu acho que eu me encaixo aí agora, né? Porque eu tenho 53 anos, né? Fui a primeira da minha família a entrar na Universidade Federal, passei em primeiro lugar para o curso de serviço social, né? Que Então, orgulho. orgulho. Primeira da minha família, né? Eu sou a caçula da minha família e a gente ficou órfã muito cedo, né? Eu fiquei órfã de mãe com 1 ano e de pai aos 8 anos. Então, nossos irmãos foi criando outro e Sim. chegamos, né, onde que nós estamos hoje. Porém, aonde que a minha história entra? A partir dos 8 anos, né, que a gente sai daquela situação de papai, né, e vem sai de Guarapari, vem para a Serra e já tem contato com esse mundo racista mesmo, né? Uhum. E aos 12 anos que eu ingressei na Igreja Católica através da catequese, também como catequista, que eu fui deparando com a questão racial, né? Perfeito. Aí aos 16 anos eu comecei a trabalhar como educadora social de meninos e meninas de rua, pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E aí a gente compreendeu aqueles corpos que estavam na rua eram pretos, né? Nós fizemos várias formações com o nosso saudoso Paulo Freire, né? Onde a pedagogia da presença, né? E a pedagogia do oprimido foi o que pautou a gente fazer essa leitura do racismo. Que aí que eu fui entender que tudo que eu sofria era racismo, né? Eu sofria muito racismo, né, com o meu cabelo, na época, né, da escola, e não entendia que aquilo era racismo. Fui muitas vezes chamado de macaco, não entendia que aquilo era racismo. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar, compreender, militar nos movimentos negros, na pastoral da juventude do meio popular, né, que a gente conhece uma irmã Nilza, né, que eu gosto de citar a irmã Nilza, que influenciou muito na nossa formação de se entender como negro, né, na pastoral da juventude.
E tudo que eu aprendi lá é o que a gente trouxe para a vida. Então, assim, e aí a gente também começa a passar pelo processo de violência através do conselho tutelar, e a gente vê que todo mundo também era negro. Quando você vai para coordenar a Casa das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, você vê majoritariamente negro. Então, assim, a gente se depara que os nossos corpos que estão sofrendo as violências, que são vítimas, né, dos extermínios, são nossos corpos. Sim. E isso sem ter aprofundado, né, a questão histórica, né? Mas depois que a gente começa a conhecer as questões históricas, por isso que eu falo assim, a importância do movimento negro na minha vida, porque eu conheci a história contada pelo movimento negro. Porque aos 12 anos, quando eu sentei na escola, eu era descendente de escravo. E o italiano era descendente de italiano. Ele não era descendente de imigrante. Ele é migrante, mas ele não era descendente de imigrante, ele é descendente de italiano. E eu, que sou descendente de rainha, que faço jus à minha coroa, entende? É descendente de escravo. Mas eu fui me compreender sem ser escrava a partir da militância do movimento negro, né? Essa força que a gente tem, né? Foi com os meus griots, foi com, sabe, pessoas, eu gosto assim, que influenciou muito assim, o Gilberto Campos, Gilbertinho. Sim. Ele teve muito grande referência. Ele teve assim, ele, a Wanda Vieira, eles me ensinaram muito, sabe? E eu aprendo também com a juventude. Você me ensinou muito. Eu aprendo com as crianças, né? Na verdade, eu mais aprendi, né? Eu mais aprendi, né? Que a gente senta para aprender, para lá na frente a gente tentar estar repassando alguma palavra, né? Algum ensinamento para a juventude que vem aí. Não que eu não seja ainda juventude. Por favor, que ainda continue juventude. Eu tenho 53, eu sou jovem. Então tá ótimo. Eu conheço muitos jovens aí. Com certeza. Acima da gente. Explica pra gente, mais para as pessoas que estão ouvindo, o que é a Marcha das Mulheres Negras? Então, antes de 2015, né, quando eu comecei a entender pela marcha, né, que nós começamos a fazer os grupos, que hoje tem o Grupo Impulsor, nós fazíamos grupo aqui no coletivo, né, para a gente, vamos levar nossas mulheres para Brasília, para a primeira marcha das mulheres negras, né, que aconteceu em 2015. E aí nós começamos a discutir com as mulheres, né, dos nossos territórios. E eu lembro que para a gente levar nossas mulheres para Brasília, nós fizemos feijoada, né, fizemos uma feijoada em Feu Rosa, né, para poder a gente estar levando nossas mulheres. E o que significa levar mulheres para Brasília? Na verdade, quando a gente fala assim, que na primeira marcha o tema era o bem viver. Né? O bem viver de 10 anos atrás, a gente continua buscando por ele. Sim. Né? Quando a gente fala por reparação, a gente continua buscando por ela. E aí a marcha significa isso. A marcha ela é coletiva dos movimentos de mulheres negras e também dos movimentos mistos. Né? Os movimentos mistos a gente quer dizer assim, para assim, tem coletivo que é só de mulher negra, tá? Só mulher negra. Tem coletivo que, para assim, vamos dizer que pegar um dos meus coletivos, MNU, ele é de mulher negra, mas tem homens negros também. Ah, perfeito. Só para enegrecer, para as pessoas entenderem que não é um coletivo puro, só de mulher negra. Ah, certo? Sim, perfeito. Na primeira marcha, também eram mais os movimentos coletivos, foram os movimentos negros que puxaram, os sindicatos, né? Hoje é misto, todo mundo, sindicato, mas quem puxa, né? Quem tem puxado o protagonismo é da mulher negra.
né? Entendi. Então, os nossos movimentos que a gente está militando é de mulheres negras. Perfeito. Entende? E aí, só para compreender, a marcha, o objetivo da marcha é a gente escrever a nossa história, buscando por políticas públicas de qualidade, o nosso bem viver, que às vezes só o fato de nos deixar vivo, só o fato de não matar os nossos filhos, o fato de dar oportunidade, né? Então, a nossa luta hoje é nesse caminho. E mais além, também, por exemplo, as mulheres negras, por mais que sofrem, né, todos os tipos de atrocidade, mas quando ela consegue alcançar um lugar, vamos dizer que a gente vem sofrendo hoje, quando uma mulher negra ocupa, é eleita um cargo de vereadora, por exemplo, aí a gente vem e sofre a violência política, porque Sim. até quando a gente alcança esse espaço, a gente continua sendo negra. Sim. Os nossos corpos continuam sendo negros. Sim. Entende? Sim, perfeito. O núcleo impulsor, no caso, como como ele funciona e qual é o sonho do núcleo? Então, o núcleo impulsor, ele funciona hoje, ele tem um grupo impulsor a nível nacional, Uhum. Coletivamente também, né, coletivo, e existe um grupo impulsor regional, perfeito, das regiões, né? Todo o Brasil então tem discutido, e o estadual, né, do nosso estado, que tem aí a participação praticamente de todos os municípios, mas também dos segmentos coletivos e nisso também. Então, o nosso sonho, né, do Grupo Impulsor estadual é continuar a marcha de 2015, perfeito, certo? E a gente lembra também que a marcha não começa em 2015, como eu falei, ela começa, né, desde antes do navio, porque a nossa vida não começa no navio negreiro, começa em África. Perfeito. Então a gente está marchando e a gente vai continuar marchando, né? Pós também a marcha nacional após amanhã. Não, após novembro, né? Após novembro, porque a marcha nacional vai acontecer 25 de novembro de 2025. Olha que data bonita. Anotem essa data, anotem essa data. 25 de novembro de 2025. Fortíssimo. Data forte, né? É uma data para escrever a história que nós queremos colocar mais de 1 milhão de mulheres negras. De fato, nós vamos enegrecer Brasília. Nos Isso aí. aguarde. Arrasou. E aí a gente traz para cá, para o nosso grupo estadual. Então, a nossa marcha acontece amanhã, né? A partir das 15 horas, concentração no antigo cartório Antônio Maria, em Laranjeiras, né? Onde a gente pensa e espera colocar mulheres negras do estado do Espírito Santo, as mulheres quilombolas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres das nossas periferias, do nosso território, né? As nossas mães que vêm sofrendo racismo religioso. A Perfeito. Gente pensa colocar, né? Porque a gente compreende que colocar nossos corpos dentro da Avenida Central de Laranjeiras é um ato político. É um ato político. Os nossos corpos é um ato político. Perfeito. Né? Não tem? Nós viemos para incomodar. Se isso. A gente não incomodar, a gente não precisa sair de casa, porque o mundo que vai nos incomodar, então, é a nossa vez de incomodar. Mas nós queremos incomodar com o que a gente tem de mais belo. Perfeito. Né? A gente tem que saber e trazer, a gente vai trazer amanhã o que a gente tem de mais belo, que é a garra, a beleza das mulheres negras, sabe? A cultura das mulheres negras, a religiosidade das mulheres negras, o mais principal, o protagonismo das mulheres negras. Então, o grupo impulsor da marcha estadual, né, já nesse café gostoso que nós estamos tomando aqui, que a gente já se antecipa e faz esse convite, tá?
para quem está ouvindo comparecer amanhã na nossa marcha. A partir de que horas? Das 15 horas é a concentração. 15 horas, aqui em Laranjeiras, na Serra, a concentração no antigo cartório Antônio Maria. Isso. Aguardo vocês lá. Isso. Então, traga seus coletivos, traga sua escola, traga sua igreja, traz seu terreiro e bora marchar, né, por dias melhores, por oportunidade, pelo nosso bem viver, pelo bem viver uma da outra. E assim, venha com o seu sorriso, com a sua alegria, e vamos fazer a história aqui no município da Serra e no estado do Espírito Santo. Na verdade, vendo essa perspectiva, a gente vê que marchar é carregar os tambores, né, das mulheres negras que vieram antes de nós. Então, é só uma continuidade, não é uma pausa, é só uma continuidade. A gente precisa demarcar esse espaço, porque também é um ato político, né, Fatinha? Isso. E quando a gente fala, por exemplo, né, de mulheres que a nossa ancestralidade, né, ela é imortal, né? A gente não mata ela. Isso aí. A gente, inclusive, o que nos move hoje é saber que mulheres, rainhas, guerreiras, potentes, vieram antes de nós, né? E toda vez que elas tentaram, né, politicamente, né, buscar na luta por liberdade, por dias melhores, né, pode ter às vezes calado, né, a voz, mas não calou a história e nem a voz, porque a gente continua aqui falando o nome dela. Não é bacana? Com certeza. É muito rico e o importante desse espaço é exatamente isso, é dar voz e ouvir também. Amanhã, Fatinha, é o dia de Tereza. Quem é Tereza em sua vida? Então, Tereza, em minha vida, em nossa vida, né, ela deixa um grande legado. Né? Se a gente imaginar que no século XVIII existiu uma mulher, né, que, se a gente parar para pensar que hoje tem o WhatsApp, né? Temos. Hoje a gente tem as redes sociais. Mas imagine Tereza, né, no século XVIII, articulando um ato, se movimentando, né, presidindo um parlamento, presidindo homens e mulheres, negros e negras, indígenas, né? Uhum. E aí a gente traz esse legado para nós, porque a Tereza ela nos ensina que não existe tempo difícil. E ela também ensina um aprendizado inteligente, as estratégias, né? Principalmente contra os açoites, principalmente as estratégias políticas, sabe? Então, assim, hoje a gente pensa assim, né? A Fatinha, a Tereza na vida da Fatinha é uma continuação de um legado e que sempre, quando está difícil, que às vezes fica difícil, aí a gente pensa nessas mulheres. E a Tereza é uma delas, porque assim é o cuidado que a gente tem que ter com o outro, né? Porque as pessoas não pensam que nós, mulheres negras, a primeira coisa que a gente pensa, a gente quase nem cuida da gente, cuida do outro. E aí, além dela cuidar do outro, ela conseguia articular, né, mesmo com tudo que eles cultivavam ali no quilombo, tudo que se cuidava ali era para sua manutenção e o excedente vendia para comprar coisas que eles não plantavam, não cultivavam e armas para se defender. Perfeito. A gente precisa... Hoje a gente tem outras formas, né, outras armas
é bom a gente lembrar que hoje a gente tem armas também, como as leis. Eu queria Perfeito. deixar um recado, as nossas armas que a gente tem hoje, que nós conquistamos as leis e a gente tem que começar a usar. As Ótimo. leis de ações afirmativas, as leis judiciais, porque tem muito racista ainda que não compreendeu que o racismo é crime e que a gente vai precisar de usar muito. E tem gente que não aciona, então. E essas são armas que Teresa usava e que a gente vai usar hoje para a gente poder se defender. E é crime inafiançável, é muito importante esse detalhe, Fatinha, que você vem puxando das leis, né? Porque o racismo ele é um crime inafiançável. Então, assim, é muito importante frisar esse ponto. E aí, falando em Teresa, a gente remete muito à ancestralidade. E aí, como que você sente a ancestralidade te ajudando nos dias de hoje, nessa marcha, né? Como que você sente isso? Menina, na condução. Ótimo! Na condução. A gente sabe que a gente não está só, né? Sim. A gente sabe que a gente não está só, porque assim, o que com tantas questões as coisas vão se fechando, né? A gente planeja, às vezes não é o jeito que a gente planejou, porque são outras saídas. E aí eu sinto assim, né? É muita fortaleza que eu pensava assim, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E aí eu não tenho que dar conta mesmo. Perfeito. Eu não tenho que dar conta. E aí, como que a ancestralidade ajuda a gente? Ela nos une, porque o que eu não tenho, por isso que é o coletivo, a marcha é coletiva. É isso. Entendeu? Porque não é. A ancestralidade ela nos ensina isso. Você não está só, você não pode fazer nada só, até porque se fazer só é perigoso. A gente vive num mundo perigoso, né? Sim. Então, assim, a coletividade, por isso que eu amo o Grupo Impulsor da Marcha, porque ele é coletivo, entendeu? Perfeito. E é quando uma desanima, a outra anima, quando a outra pensa que está tudo perdido, a outra já conseguiu vir com coisas, né? Então, assim, a ancestralidade, ela me ajuda nessa força, assim, do meu dia a dia, o meu levantar, o meu deitar, entendeu? E, por exemplo, se eu passei um momento que eu falo assim, não, amanhã não estou nesse mundo mais. E já estava eu lá. Né? Então, aqui hoje, então, assim, a ancestralidade na minha vida ela é muito forte. Né? Eu tenho certeza que cuidam de mim, mas cuidam também de todas nós, né? Assim, e a nossa ancestralidade não vai deixar a gente sucumbir. Com certeza entendeu? Não. Né? Não vai deixar. Não vai. Nós estamos aí. E se hoje você fosse deixar um recado para as meninas negras, mas para além das meninas, jovens negras e mulheres negras, qual seria o recado que você deixaria para essas meninas, essas mulheres? Eu gosto muito da palavra esperançar, sabe? Perfeito. Né? Eu gosto sempre de Paulo Freire, porque ele me dá uma palavra, sabe? Eu aprendo muito. E aí, o esperançar, por quê? A gente sabe que há uma dificuldade de tudo que a gente fala e faz um contraditório, e todas as ações, principalmente do movimento negro, dos direitos humanos, tudo é criminalizado. Né? Perfeito. É criminalizado. Né? E aí, qual palavra e qual orientação que eu deixo para as crianças, para a juventude negra, os adolescentes, né? Eu sempre falava para eles assim, né? Principalmente quando eu trabalhava com a meninada. Quem gosta de nós
somos nós mesmos. É sobre isso. É sobre isso. Se você tiver alguma dificuldade, não conseguir ler, por exemplo, um ato de racismo, hoje é obrigado, através da Lei 10.639, as escolas ensinarem, né, e a proteger. Então, se for dentro do ambiente escolar, vai. A segurança pública, com a juventude, os autos de resistência, a gente tem que falar sobre isso. Perfeito. Então, tem que fazer a leitura quando é o racismo. E eu falo, não corram, não andem sem camisas os meninos, sabe? É pela nossa liberdade, é pelo nosso bem viver. E que nós, mulheres negras, cuidamos da nossa juventude. Perfeito. Demos colo aos nossos jovens, porque a sociedade, ela está tirando os jovens da gente. Está tirando. E o que nós temos de mais gostoso enquanto mulher negra é o colo ancestral. É um lugar do retorno. O colo da mulher negra é o colo do retorno. É o colo que acolhe, é o colo que cuida, é o colo que alimenta, é o colo que abraça, é o colo que enxuga as lágrimas e é o colo que dá saúde, né? Então, volte sempre para nós, entendeu? Que nós vamos estar aqui, nós, as mães negras, as amigas negras, né? Então, assim, nós é nós por nós. Então, nós vamos estar aqui, enquanto eu estiver aqui, nós vamos cuidando umas das outras. E aí é o recado que eu deixo assim: nos amemos mais, nos respeitemos mais umas das outras. E a juventude, assim, porque depois de nós, é nós de novo. É nós de novo. Nem que seja através dos nossos filhos, através dos nossos netos. Eu gosto de lembrar, por exemplo, assim, hoje eu estava lá no hospital, assim, e eu vi uma enfermeira, gente, eu vi a Ilma Viana. Presente. Eu vi a Ilma. Vocês não têm noção que eu vi a Ilma hoje. E assim, que é uma mulher negra, por isso que eu falo que depois de nós é nós de novo, porque tá aí, nós estamos nesses lugares. Nós estamos nos lugares da gestão, então quando estiver na gestão temos que fazer pelos nossos. Com certeza. Nós estamos aqui na militância, vamos continuar fazendo pelos nossos. Nós estamos nas assessorias parlamentares, vamos fazer pelos nossos. E é isso, e é sobre isso, entende? E assim, que a juventude, não, que o neném que está, né, de uma mulher negra que está gestando hoje, que essa criança pegue um mundo melhor, pegue, né, chegue, talvez a gente está a marcha, né, a gente está lutando hoje para a nossa tema é reparação e bem viver, mas a gente pode compreender que talvez a reparação não chegue para nós agora, mas vai chegar para outras crianças. Entende? Perfeito. E é isso nosso papel, né? Enquanto mulher negra, enquanto grupo Ifusô, enquanto a marcha, ela vai nos orientar para chegar nesse caminho. Menina Preta, o mundo, ele é seu. Não porque te deram, mas é porque você reconstrói ele todo dia. Não só você, mas nós reconstruímos ele todo o dia. E Fatinha, o que ainda dói ser mulher negra no Brasil em pleno 2025? Depois disso tudo que foi pontuado, né? O que mais dói? O que dói, assim, é a gente ter que fazer uma marcha. Em pleno 2025. Fazer uma marcha 2015, 2025, e saber que daqui a 10 anos teremos que fazer outra, e fazer outra, para poder chegar, de fato, né? O mínimo, né? Alcançar por oportunidades. Dói ainda ter um jovem negro correndo para pegar um ônibus e levar um tiro por conta que o seu corpo é preto, sabe? E que você é o suspeito, que né? você é o suspeito padrão,
entende? Dói saber que, às vezes, aquele jovem ele pode ser importante para a imprensa do nosso estado, que vai lá e anunciar uma reportagem, mas ele é importante para aquela mãe, para aquela avó, para aquela comunidade. Então, dói. Dói a gente ver, entrar dentro do ônibus e ver meninas brancas de escola particular chamando um jovem negro de macaco, em pleno 2025. Dói. Sim. Então, são muitas dores. Mas eu digo também assim que eu gosto de falar muito da doralidade, né? Eu não falo muito da sororidade, eu gosto da doralidade porque você tem que sentir, né, a dor do outro para você compreender o que o outro está sentindo. Mas eu também gosto, igual eu falo, né? Através do que dói, a gente também tem esperança. A gente não pode perder a esperança. Perfeito. Mas dói. Dói Sim. porque, assim, é sobre nós, né? Sobre os nossos. Sobre os nossos. É sobre os nossos e ainda por cima, não só por ser sobre nós, é a sensação, às vezes, da impunidade. A impunidade dói muito, né? Porque tem pessoas que vão fazer a revelia e não vai ser punido. Por assim, eu acho que todos crime, por exemplo, ele tem que ser investigado, né? Mas a gente vê que às vezes um crime consegue o resultado, né? Na frente do outro, ou os nossos a gente nunca sabe o resultado. Então, assim, isso dói, porque a justiça deveria de ser para todos. Mas tem muitas coisas que dói, né? Que a gente, se for citar aqui tudo que dói, você vai gastar a plantação de café todinha. Entendeu? Porque são muitas dores. São muitas dores. E aí, trazendo para uma perspectiva do Estado hoje, aqui no nosso Estado, quais são os desafios mais urgentes hoje? Então, vou mandar esse desafio aí para o nosso governador Renato Casagrande. Né? Assinamos aí, né, o decreto do nosso Plano Estadual da Equidade Racial. E a gente vai agora precisar tirar ele. Assinado foi. Né? Porque o Plano da Equidade ele traz um conjunto de propostas, de políticas que conseguem amenizar, né, tanto para a educação quanto para a saúde, principalmente a segurança pública. Quando eu estava presidenta do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, não tinha um mês que a gente não citava na pauta segurança pública. Sim. Né? E aí, quando eu gosto muito, assim, se as políticas não dialogarem na sua transversalidade, entendeu? A assistência com a educação, com a saúde, com a segurança pública, com o desenvolvimento urbano, né, econômico, né? Porque a gente desenvolvimento urbano, sim, né? Porque a gente vê o racismo religioso com o nosso povo, religioso, não, racismo ambiental e religioso, né, também. Né? Então, assim, a gente espera que o governador, né, de fato, tire do papel, né, tudo que a gente aprovou, porque foi uma construção também coletiva, né, poder público, sociedade civil. Então, saiu a vontade da sociedade civil, né, e que futuramente a gente lute aí para deixar de ser decreto e ser lei. Perfeito. Gente, mil desculpas o barulho, né? Porque é um barulho externo e aí, infelizmente, com o barulho externo a gente não consegue dar conta, né? A gente consegue tentar fazer o melhor ambiente aqui. Mas, Fatinha, você enxerga a revolução hoje? Aonde você vê um fio de esperança? Olha, eu vejo um fio de esperança coletivo. Perfeito. Eu vejo um fio de esperança no novo,
né? Eu espero muito do novo, né? Eu vejo um fio de esperança que eu tenho achado lindo, que tem me fortalecido, as nossas vereadoras negras do Estado do Espírito Santo. Perfeito. Elas têm dado um show, Perfeito. sabe? A Valdirene, lá em São Mateus, nós temos lá em Alegre, nós temos a Açucena em Cariacica, que vem sofrendo a violência política, né, de gênero e política. Nós temos a Ana Paula, né, nós temos vários... Nós temos a Patrícia em Vila Velha. Nós temos a Patrícia em Vila Velha, nós temos uma deputada, Jaque Rocha, né? E aí nós temos a Camila Valadão, também é deputada. Então, assim, nós temos umas parlamentares. Imagine, temos a Camila Valadão, nós temos outras parlamentares, e aí a gente sonha, sabe o quê? Com fio de esperança, para além delas, que a gente aumente o número de parlamentares negras. Perfeito. Que, gente, eu queria mandar até um recado. Se nós somos a maioria da população de mulheres e a maioria de mulheres negras, nós podemos mudar a história. Com certeza. Já fica aí um chamado para você que está assistindo, né? Ligar esse alerta e ver essa possibilidade, sim, porque hoje nós temos essa possibilidade, né? Então é muito importante que a gente ocupe, né, todos os lugares, né? Nós hoje temos competência, isso para estar em todos os lugares. Aqui, Fatinha, a gente tem um quadro especial que ele chama Se Eu Pudesse Pedir um Conselho Hoje a Alguém. Você pediria hoje um conselho a quem? Pode estar vivo, pode ser ancestral, próximo ou de longe. Posso fazer minha lista? Escolhe uma. Uma ou um. São muitas mulheres fortes, sábias, né? Se eu tivesse mesmo assim, eu pediria um conselho à minha mãe, tá? Porque eu não conheci minha mãe. Mas eu sinto ela sempre muito presente em todas as minhas alegrias, né? Nas minhas dores, nas minhas alegrias. E assim, por que eu pediria um conselho a ela? Porque assim, mãe, eu estou no caminho certo? É isso mesmo? Né? Aonde que você está? Como que você está? Entende? Então, assim, eu pediria para ela, porque eu acredito que eu também sou resultado dela, né? Eu sou o resultado da minha mãe, da minha família, né? Eu acho que eu sempre gosto de falar da minha família, porque assim, a gente, cara, a gente é resultado, assim, vamos dizer para meus irmãos, nós vencemos, cara, né? Porque a gente foi a contradição da nossa época, a contradição da nossa época, né? Da nossa época e de nossa realidade hoje. Então, assim, é isso. Eu pediria esse conselho para minha mãe, porque eu acredito que os nossos ancestrais também estão nessa com ela. E interessante que você vem citando isso, e aí, ao mesmo tempo, eu faço uma reflexão de que, assim como você, né, a minha mãe, e dentre várias mulheres negras, vocês estão fora das estatísticas que o sistema queria, assim, está programado, né, para ser o comum. Na verdade, Fatinha, eu observo que a Revolução Preta, ela já acontece, ela já está acontecendo. A diferença é que ela não passa no jornal, não tem a mesma visibilidade,
né, que normalmente, se fosse algum outro assunto, teria essa visibilidade. E aí, quando a gente fala isso, é no sentido que, para assim, que hoje não cabe tudo de ruim que acontece com nós, mulheres negras, porque a gente sabe que é um plano, né? Tudo que está nos mapas, né, de ruim que acontece com a gente, é um plano de nos matar. E aí, como a gente fala assim, a gente não quer mais ficar sabendo quem morreu, não, e quem matou, porque a gente já sabe quem mata e quem morre. Somos nós. A gente quer mesmo que as políticas públicas aconteçam para a gente mesmo, entende? E aí, quando eu falo da minha mãe, eu falo assim, quando a gente fala que a gente é um ponto diferenciado das estatísticas, do que as pessoas esperavam de nós ou falavam sobre nós, né? É assim porque eu não tenho pai, é assim porque eu não tenho mãe, né? A história é essa sobre nós, né? É isso que esperam, é na o verdade. Que esperam da gente. Então, assim, quando a gente fala assim, porque não tem pai, não tem mãe, e a história dos meninos e meninas de rua, né? A história das mulheres vítimas de violência doméstica que a gente, né, acompanhou. E assim, quem tem mãe, né, quem tem pai, né, seus pais negros, suas mães negras, que cuide, quiser. Então, assim, eu sinto essa falta de não ter tido minha mãe, né, em carne, mas em espírito eu sinto ela bem presente, sim. Perfeito. E hoje, para encerrar, se você fosse servir um café para o Brasil agora, o que teria nessa mesa? Teria de tudo, muita fartura. Muita fartura, porque não só na minha mesa, mas na mesa de todas as famílias, sabe? Porque quando a gente fala da segurança alimentar, perfeito, tá? Eu gosto muito da segurança alimentar, que a gente vive uma insegurança alimentar muito grande, sim, né? Tanto dos preços, tanto da exploração, né? Na forma no mercado de trabalho, né? Poucas pessoas sentam na mesa hoje, né? Os corre. Pegar Transcol, eu falo que o Transcol é um navio negreiro atualizado, né? Para todo sim, mundo com a mãozinha para cima, e se você olhar, todo mundo, a maioria tem a mãozinha preta, né? Perfeito. Que reflexão, olha, que reflexão, porque é verdade. É verdade. E aí você não para tomar um café, você não para conversar, né? Para trocar uma ideia com as nossas manas, com os nossos manos, né? Conversar, falar, né, sobre nós, a nossa vida. Né? Então, eu colocaria nessa mesa essa oportunidade do diálogo sobre nós, de conversar, bater um papo, e colocaria muita fartura nessa mesa. Perfeito, Fatinha. Olha, que aula, mas que conversa extremamente potente. Eu estou muito feliz em ter você aqui, né? Muito obrigada por você ter topado, muito obrigada por você ter achado importante, né? Porque para você vir é porque você achou importante estar repassando, né, isso para as demais pessoas. E que a gente continue, né? Na verdade, a gente precisa continuar. E uma coisa que você falou muito me marcou, que é a questão do grupo, né? Do estar junto, de um fortalecer o outro. E isso isso é de extrema importância, porque hoje realmente eu acho que nós estamos um pouco no modo automático, acorda, tá, pá, pá, e o qual a gente não para, não se vê, entende? Não dialoga, não pega uma na mão da outra, e a gente está indo, e é isso que o sistema quer, que a gente vá, que a gente lucre e tal,
Porque isso tudo, né, que aconteceu aqui hoje não foi simplesmente meras palavras, mas é força, é vida, entendeu? É corpo em luta. Isso, e eu queria só, dentro da nossa fala, ainda no meu café, eu queria também oferecer meu café para o Grupo Impulsor. Perfeito, perfeito. Porque o Grupo Impulsor só tem mulheres de potência. Perfeito. Tá? Desse estado. E lembrar que também o nosso Grupo Impulsor, ele é itinerante. Perfeito. Tá? Nós viemos na Serra, Colatina, Vila Velha, né? Agora vai ser na Serra novamente por conta da Marcha do Encontro, né? E depois a gente vai rodar mais o estado do Espírito Santo. Perfeito. Então, meu café, dedico para ela. Gente, então, só para relembrar, amanhã a Marcha das Mulheres, Marcha Estadual das Mulheres Negras, terceira Marcha Estadual das Mulheres Negras, que vai ocorrer aqui na Serra, a partir das 15 horas, em Laranjeiras, correto? Isso, Laranjeiras. De 15 horas até por aí, né? Nós vamos caminhar e depois nós vamos terminar, né? Se confraternizando. Né? E o interessante é que vai ser um encontro, a gente vai se encontrar, vai matar a saudade de algumas, vai se abraçar, vai sorrir. Vai ser estadual. Vai ser uma quizomba, porque quizomba é festa, porque quando as mulheres negras elas se encontram, é motivo de festa. E você que nos escuta, compartilha esse episódio e eu espero vocês lá amanhã, porque eu estarei presente nessa marcha e eu aguardo vocês. Um brinde a vocês e até mais.